foi. Boa tarde, então, a todos e a todas. Nós vamos iniciar, então, mais um módulo hoje, né, do curso. Gostaria de me apresentar, então, meu nome é Aline, eu trabalho na Universidade Federal do Pampa, meu cargo é técnica em assuntos educacionais, e na Unipampa eu trabalho na Pró-Reitoria de Graduação, atuando mais diretamente com a formação continuada dos professores, mas a gente também trabalha articuladamente com os núcleos de desenvolvimento educacional da nossa universidade, que é uma equipe multidisciplinar, onde constam os pedagogos, os técnicos em assuntos educacionais, assistentes sociais e outros agregados, assim, intérprete de Libras, alguns campi têm psicólogas, fonoaudiólogas. Então, essa equipe multidisciplinar está lotada em cada um dos 10 campi, né, que nós temos espalhados aqui pelo Rio Grande do Sul. Nós somos uma universidade multicamp. Então, a gente trabalha articuladamente com esses núcleos aí, fazendo o apoio dos apoios dentro da universidade. Bom, então, hoje eu estou aqui como mediadora, né? Uma honrada mesa aos nossos fomentadores aqui deste grupo, né? Então, me coube, né, fazer a mediação aí dessa mesa de hoje. Então, só queria dizer, então, que nós estamos iniciando o último módulo do nosso curso, que é o módulo 6, questões emergentes para o serviço de assuntos estudantis. Então, nós temos 3 aulas neste módulo, iniciamos hoje, então, com a avaliação dos serviços de assuntos estudantis, né, pela doutora Michele Totti e pelo doutor Carlos Eduardo, Carlos Dias, né. Depois, semana que vem, nós temos a terceirização do serviço público e dos assuntos estudantis, com representante da FASUBRA e da Fornaprace. E o terceiro e último encontro, então, do módulo e de todo o curso, vai ser a avaliação, né? Uma avaliação do curso, uma roda de conversa sobre o desenvolvimento do curso. Bom, então eu vou apresentar os nossos palestrantes de hoje, né? Mais que especiais, fomentadores deste grupo aqui. Então, o Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias é pedagogo da Unifesp, no campus Osasco, no Núcleo de Apoio Estudantil. Doutor e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Unicamp, é graduado em História pela Universidade do Grande ABC, a UniABC, e em Pedagogia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Atualmente coordena o programa de Travessia da Pró-Reitoria de Graduação da Unifesp. É um programa de mentoria voltado ao acolhimento de estudantes ingressantes. Também coordena o laboratório de pesquisas sobre os serviços de apoio aos estudantes do ensino superior, o LAPES. Tem experiência como professor da educação básica, foi coordenador de programas educacionais da Secretaria Municipal de Guarulhos. Tem experiência em formação de pessoas e coordenação de equipes. E a outra palestrante de hoje é doutora em educação, na linha Psicologia e Educação, no grupo Psicologia e Educação Superior, mestre em Educação no IFE Goiás e graduado em Pedagogia pela Unesp Araraquara. Possui especialização em processos didático-pedagógicos para cursos na modalidade à distância e em psicopedagogia institucional. Tem experiência como docente nos anos iniciais, no ensino fundamental e educação infantil, como orientadora educacional na educação básica e no ensino superior, e como tutora na educação superior à distância. Atua como pedagoga na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Alfenas, desenvolvendo ações de apoio pedagógico aos discentes de graduação e pós-graduação. E tem desenvolvido pesquisa sobre o apoio pedagógico no ensino superior. Então, Carlos, Michele, a palavra é de vocês. Eu preciso só explicar, então, a dinâmica. Eu acho que a gente tem
em torno de uns 40 minutos de fala para cada um, e ainda sobra 40 minutos finais aí para a gente fazer a discussão. Então tá, eu vou ficar aqui mais ou menos controlando o tempo de cada um, e daí depois a gente abre para a roda. Vocês podem ir participando no chat, colocando já as perguntas, os comentários, e ao final daí a gente abre, eu leio as perguntas que foram feitas e abre também o microfone para debates e discussões. Então, Carlos e Michele, agora sim, a palavra é de vocês. Oi, Aline, obrigado. Eu que vou começar. Você que vai ficar com a tarefa de me controlar para não entrar no tempo da Michele. Só antes de entrar no assunto da aula de hoje, só lembrar que, na verdade, no nosso último encontro, além da avaliação, logo mais a gente também vai enviar um formulário para vocês, para ter uma ideia até de outras demandas de possíveis ações e ideias. A gente vai ter o professor Acácio, da Federal do ABC, conosco, falando sobre aí os 10 anos da lei de cotas, assim. Foi uma atualização de última hora em relação à ementa, dado aí talvez todas as discussões mais recentes e emergentes aí que a gente está tendo em relação a esse tema. E o Acácio é talvez assim uma das pessoas com maior atuação, assim, tanto no Fonaprace quanto junto com as bancadas aí legislativas sobre esse tema. Então, acho que só para fazer o esclarecimento, que a gente vai ter o Acácio e mais uma parte aí para a gente fazer uma avaliação nossa do curso como um todo. E aí, já entrando no tema propriamente da avaliação, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vou tentar me manter aí nos meus 40 minutos ou um pouquinho próximo disso. Mas vai chamando minha atenção, Aline, fica à vontade. Eu vou já logo de cara pedir desculpa para vocês se de repente a apresentação ficar um pouco cansativa e chata pela estratégia que eu escolhi de apresentação, que ela é meio que um fichamento, né, de um dos capítulos que a gente sugeriu para leitura. Como é um material em língua inglesa, né, o livro como um todo, ele está na língua inglesa e a gente tem pouquíssimas publicações, né, desses materiais ou de materiais parecidos aí para os serviços de apoio em língua portuguesa. Eu optei aí por fazer uma apresentação mais do texto do capítulo como um todo, assim, e vou tentar o máximo possível não fazer incursões das minhas ideias e das minhas interpretações do texto. E eu fiz isso pensando um pouco na dificuldade que alguns anos atrás eu tinha, tanto de encontrar materiais desse tipo, quanto a dificuldade com a língua inglesa. Então, imaginando que talvez outras pessoas aqui com a gente também tenham dificuldade com a língua inglesa, eu pensei numa apresentação um pouco mais chata, mas mais centrada no próprio texto do capítulo, né? Eu imagino que vocês estão vendo, pelo menos para mim parece estar compartilhando tudo certo, e o capítulo que a gente sugeriu, né, um dos capítulos que a gente sugeriu, que eu vou comentar um pouco mais hoje, é o capítulo que chama Assessment and Evaluation. E daqui a pouco a gente vai conversar um pouco isso, porque quando a gente pensa em traduzir isso para a língua portuguesa, já de cara, a gente ia traduzir isso para avaliação e avaliação. E aí acho que tem várias questões um pouco mais próprias da língua inglesa e do quanto eles entendem os processos aí de avaliação, que eles fazem um pouco uma separação. Eu vou comentar um pouco isso, mas esse que vai ser o capítulo que a gente vai conversar um pouco hoje, né? E o texto ele já começa, né, com os autores propondo algumas reflexões assim, logo de cara, né? A primeira é como que a gente sabe, né, se o nosso trabalho ele é efetivo, né? E aí ele sugere uma outra pergunta, é que se a gente eliminar a nossa atividade do nosso serviço, né, quais seriam as consequências? Então, eu penso na dinâmica da equipe com o trabalho. Se não tivesse
a figura do pedagogo, não necessariamente eu. Quais seriam as consequências da dinâmica do trabalho? Então, ele traz um pouco essa pergunta aí também para instigar um pouco o que é que a gente pode pensar aí sobre a avaliação, né? E aí, uma outra reflexão é, os estudantes gostam, né, do programa e do serviço, que essa geralmente é uma possibilidade aí de avaliar, uma coisa um pouco mais da satisfação, mas aí a pergunta que ele deixa é, tá, e além deles gostarem, se sentirem satisfeitos, o que é que eles aprendem, né, como resultado em participar dessas ações? E aí a gente tem ações aqui muito variadas, dado a dinâmica dos serviços, as nossas profissões, e os estilos desses programas e dessas atividades. Então, mensurar um pouco isso não é tão simples, mas eles começam o capítulo aí propondo essas três perguntas, né? E aí, uma das coisas que eles vão sugerir aí no sentido de a gente mudar um pouco a concepção desse D, o que nós fazemos e acreditamos, para o como fazemos para saber se o que nós fazemos e acreditamos é efetivo ou importante. E aí eles vão destrinchando isso no texto, porque muitas vezes percebe-se que ao longo da avaliação ou da construção dos instrumentos de avaliação, a gente é muito mais dominado por aquilo que a gente acredita enquanto importante ou não importante. E aí eles vão sugerir aí a gente pensar em como é que eu faço para saber, então, se aquilo que eu acredito, então, às vezes eu acredito que determinado tipo de atividade é importante ou não, mas como é que eu faço para saber se o que eu acredito é efetivo ou não é efetivo? Então, pegando um pouco o tema, né, que a gente vai ter na terceira aula aí, que envolve a questão da lei de cotas, da defesa da inclusão dessas populações na universidade, como é que eu faço, na verdade, para mostrar que acreditar e defender a lei de cotas, como é que eu construo os resultados para saber isso, né? Então, eles vão chamar um pouco a atenção para essa mudança de concepção. E aí eles vão fazer um breve histórico, assim, né? Bem breve aí dos anos 90 para cá, porque a história dos serviços de assuntos estudantis nos Estados Unidos é muito antiga, e aí aqui já aproveito para fazer um parênteses, que é um capítulo, na verdade, é um livro como um todo produzido a partir das experiências nos Estados Unidos. Então, às vezes nem todas as reflexões elas vão funcionar e vão cair tão bem para a nossa realidade, mas acho que é um dos poucos materiais que a gente tem para essa área disponibilizados aí em termos de mundo. Então, a gente toma assim como referência, mas também sabendo aí que é necessário fazer alguns parênteses bem importantes. E aí, nos anos 90, quando eles começam a trabalhar um pouco mais a avaliação, né, dos assuntos estudantis, dos variados serviços, elas tinham um pouco mais o foco nas boas práticas desses serviços, né? Os profissionais, como educadores aí responsáveis pelo engajamento dos estudantes por meio da aprendizagem ativa. E aí, eles não vão aqui, nesse capítulo, pelo menos, falar muito de como, o que eles entendem por aprendizagem ativa e nem pelo engajamento dos estudantes. Acho que na aula com a Sueli a gente conseguiu conversar bastante um pouco sobre o engajamento, mas, na verdade, eles vão chamar atenção que essas avaliações aí, elas vão estar um pouco focada em como que os serviços e os profissionais desses serviços contribuem aí no engajamento dos estudantes com a própria aprendizagem, né? E aí, nos anos 2000, eles vão incorporar a ideia aí de uma visão holística ou integral desses estudantes, ou seja, de tentar olhar para esse estudante de uma maneira não do ponto de vista dos setores, porque assim como a gente, quando você vai ver lá o modelo de serviços norte-americanos, eles também são totalmente fragmentados. Há uma série de serviços que atendem esses estudantes, e esse estudante ele também pode ser fragmentado. E aí a avaliação, a partir dos anos 2000, ela vai também tentar incorporar aí um pouco a ideia
de um estudante na sua integralidade, né? Nos anos 2010, ou seja, relativamente recente, né? E aí tem as duas associações que eu imagino que sejam as principais associações aí norte-americanas que congregam profissionais aí de serviços de assuntos estudantis, né? Eles fizeram uma espécie de força-tarefa aí no desenvolvimento de competências, né? No campo da assistência estudantil. E aí, tentando avaliar um pouco a aprendizagem dos estudantes por meio de pesquisa. Então, tem a avaliação da satisfação, então é aquela em que o próprio estudante avalia o serviço, e essa eu acho que talvez a gente tenha algumas experiências assim entre nós aqui, mas eles também vão passar a agregar um pouco a avaliação trabalhando com os dados que não são esses direto dos estudantes, ou seja, eles vão começar a correlacionar o que talvez a gente chame aqui de desempenho acadêmico com a questão de participação ou não participação nesses serviços, basicamente tentando ver se entre estudantes que são atendidos por alguns serviços, eles têm um desempenho acadêmico melhor ou não melhor, ou igual, etc. e tal. E aí com recortes de gênero, de raça, com recortes variados, né? A definição de avaliação, né? E aqui eles vão chamar a atenção de que, mesmo na realidade norte-americana, não tem um consenso, né, sobre a definição de avaliação. Há uma série de sugestões e propostas aí de vários autores, mas o fato é que elas não têm um consenso, né? Mas, de alguma maneira, acho que elas trabalham com algumas questões em comum, né? Uma delas aí é o foco no aprendizado dos estudantes. Isso tem ficado cada vez mais forte lá na realidade americana. Então, a questão do quanto os estudantes estão aprendendo ou não estão aprendendo tem cada vez mais sido considerado em uma série de instrumentos de avaliação e não apenas só dos instrumentos dos serviços de assuntos estudantis, mas a questão da aprendizagem dos estudantes, até por uma questão de financiamento das políticas públicas, né, das universidades e dos colleges norte-americanos, eles têm sido cada vez mais explorados e usados, né? Uma outra questão que, mesmo sem uma definição exata de avaliação, vai tentar aí ter uma ideia da eficácia do programa. E aí a gente pode chamar de serviço também, né? Porque às vezes a ação ela vai estar organizada por meio de um programa, então ela não pertence a um serviço especificamente, e sim a um aglomerado de serviços, departamentos, de maneira geral, a várias estruturas da universidade. Então, eles tentam também mensurar um pouco a eficácia do programa. E aí também a eficiência da organização, que é quando eles vão relacionar a questão da aprendizagem dos estudantes, o programa propriamente específico ou serviço com a instituição num todo, né? Aí eles vão ressaltar muito isso no material da Unesco também, que é um guia aí de boas práticas, de maneira geral parecido com o Green Book, em outras coisas nem tanto, mas eles também vão chamar a atenção um pouco para a questão da missão educacional das instituições, assim, e que os serviços, eles precisam conhecer a missão institucional e trabalhar em prol dessa missão institucional, e que só faz sentido você avaliar se esses programas, né, esses programas ou serviços, eles estão contribuindo com a missão educacional, né? E aí, mais uma vez, vão reiterar a aprendizagem aí dos estudantes, talvez como um possível indicador aí para você saber se o programa, se o serviço está atingindo assim essa missão educacional. E muitas vezes nem sempre o programa ou o serviço dialoga. Às vezes, conforme vai se dando tempo, vai se afastando e se esquece um pouco qual é o papel da universidade, etc. e tal.
E aí a questão de avaliar mesmo a contribuição, né, para o sucesso acadêmico dos estudantes, e aí tem algo que nos chama atenção para refletir, né, que é sobre a definição de sucesso acadêmico. Isso também não é um consenso na realidade norte-americana, não é um consenso na realidade europeia, e está longe de ser um consenso aqui para a gente também, o que é que significa o sucesso acadêmico. Assim, de maneira geral, quando a gente fala de sucesso acadêmico, tá a questão do acesso e todas as diferentes políticas que favorecem aí o acesso dos estudantes e das estudantes. Vai estar ligado também a uma questão de permanência, né, desses estudantes. Então, uma outra série aí de políticas para que esses estudantes fiquem nas universidades, mas também chama a atenção aí que em algumas publicações a ideia de um bem-estar também está associado um pouco com o sucesso acadêmico. Então, não é só ele entrar e permanecer, tem também uma questão de qualidade, de se sentir bem, de se sentir parte. E aí vai entrar também o componente da aprendizagem, né? Se esse estudante, de fato, ele entrou, ele permanece e está aprendendo, ou se ele também não está aprendendo. E aí a aprendizagem num sentido um pouco mais amplo, não só apenas do ponto de vista do desempenho acadêmico, que a gente tem notas em sala de aula, mas os aprendizados, eles são muito variados, né? Às vezes por meio das entidades, organização de festas, etc. e tal. Então, mas assim, se eles estão aprendendo, e também tem algumas publicações que vão compreender que o sucesso acadêmico ele vai até a empregabilidade desse estudante depois que ele está formado. Então, assim, na medida que a ideia de você contribuir, né, de você avaliar qual que é a contribuição do serviço, né, para o sucesso acadêmico dos estudantes, passa aí também por uma definição inicial do que é que a gente entende por sucesso acadêmico dos estudantes. E na realidade norte-americana, há uma série de serviços também que vão estar aí ajudando na questão da empregabilidade, ou seja, depois que ele sai da universidade, para ele começar a exercer a profissão dele. Isso tem uma série de razões, do ponto de vista mercadológico, você dizer que você tem um percentual grande de empregabilidade, isso atrai novos estudantes, né? Ou seja, mais recursos financeiros, uma vez que lá todas as universidades têm as suas mensalidades, mas também tem uma questão de regulação profissional das profissões, em que muitos deles, na verdade, fazem o que para a gente é mais ou menos o estágio, né? Ou seja, ao longo da graduação, esse estágio é feito em algumas profissões após a formação. Então, você tem serviços que continuam acompanhando esses estudantes, né? Mas aí eles vão chamar a atenção que, mesmo de uma maneira geral, com a falta de um consenso sobre a ideia de avaliação, de maneira geral, a gente, quando vai trabalhar com avaliação, vai pensar em coletar, né, dados, analisar esses dados e agir sobre esses dados, assim. E aí eles vão chamar a atenção a respeito do rigor metodológico na coleta e análise de dados. Assim, eu acho que para nós dos serviços, dados não nos faltam. A questão é como a gente faz para coletar esses dados. Eu acho que nós temos muitas impressões de viver, de atender estudantes diariamente, mas para transformar isso numa avaliação, a ideia é que você tenha um instrumento de coleta relativamente padronizado, né? E aí essas duas associações profissionais norte-americanas, eles vão dizer que a avaliação, né, e a pesquisa, elas são uma das 10 competências, né, que os profissionais de assuntos estudantis devem ter. Então, eles chamam atenção para essas 10 competências. A professora Sueli já comentou com isso com a gente mais de uma vez sobre essas 10 competências, mas, assim, o ideal é que os profissionais que atuam nos assuntos estudantis estejam preparados ou se preparem também para fazer a avaliação. E aí eles reconhecem que isso também não é uma realidade ainda total nos Estados Unidos, mas que isso é sim uma atribuição desses serviços, pensar na avaliação, né? E aí tem os dois conceitos, eles têm um pedaço do capítulo aí tentando explicar a diferença
entre assessment e evaluation, né? Eles vão dizer que em uma série de trabalhos, na verdade, é impossível a gente distinguir. Vão dizer que muitas vezes é possível usar como sinônimo essas duas expressões, mas tentando trazer aqui um pouco mais para o nosso vocabulário, né? Estou trazendo para um vocabulário mais próximo da pedagogia, assim. Evaluation está mais aproximada à ideia de uma avaliação somativa, aquela coisa mais meritocrática das notas, etc. E o assessment mais próximo de o que a gente chama de uma avaliação formativa, trabalhando um pouco com feedback, né? Seja de profissionais, sejam dos estudantes, de gestores, eventualmente até de uma comunidade externa, né? Porque não são termos só dos serviços de assuntos estudantis, mas são definições aí usadas em termos educacionais aí de maneira geral. Em todo caso, eles também vão dizer que mesmo com essa confusão ou com essa aproximação, distinção entre esses dois termos, né, que geralmente, quando a gente vai para esse universo de avaliar, né, de avaliar os assuntos estudantis, a gente está trabalhando com uma ideia de um padrão, né? Então, se a gente vai avaliar algo, a gente tem uma ideia pré-definida de um certo padrão para ver se aquele serviço está atingindo esse padrão. E aí, acho que é um pouco da ideia desse padrão que eles vão novamente fazer aquele diálogo com a ideia da missão institucional, né? Do quão importante é para os profissionais que vão construir esse instrumento de avaliação dialogarem bastante com a missão institucional para poder, digamos assim, criar esses padrões de avaliação que dialoguem de uma maneira mais próxima com a realidade da instituição. Eles também vão apresentar uma definição, aí, uma diferenciação entre pesquisa e avaliação. E aí aqui já fica um pouco mais tranquilo de entender, né? Então, assim, é menos confuso do que a avaliação e avaliação, né? E aí, de maneira geral, assim, resumindo, eles vão chamar a atenção que a pesquisa, né, ela é feita no intuito de gerar um novo conhecimento, de testar uma teoria ou de explorar novos fenômenos, né? E que geralmente as avaliações elas são pensadas mais para a gente ver a efetividade, por exemplo, de um programa, da aprendizagem dos estudantes, por exemplo. Ou seja, é uma coisa são preocupações diferentes, embora muitas vezes elas possam até usar instrumentos semelhantes e por vezes até o mesmo instrumento, mas assim, a ideia é que ao se trabalhar no horizonte da pesquisa, a preocupação principal é de produzir teorias ou de refletir sobre as teorias. Ela é menos engajada no sentido de resolver problemas. É óbvio que muitas pesquisas depois de prontas, elas acabam subsidiando novas ações para tomadas de decisões. Diferentemente da avaliação, que no fundo a gente já pensa a avaliação pensando na tomada de decisão e mudar algo que talvez mudar ou às vezes até continuar com algo que já esteja acontecendo. E aí eles vão reforçar bastante essa distinção, embora elas sejam um pouco mais tranquilas no sentido da gente entender essa distinção, por vezes eles vão também dizer que dentro dos serviços, às vezes por uma falta de familiaridade dos profissionais com as questões metodológicas, isso nem sempre fica tão claro assim, né? E aí é isso, né? A avaliação ela vai guiar aí para as boas práticas, ou seja, a gente avalia geralmente para melhorar, para aperfeiçoar aquilo que o serviço está fazendo ou para começar algo novo, e a pesquisa ela vai estar muito mais no sentido de fundamentação de conceitos. Então, ela vai orientar a gente muito mais do ponto de vista reflexivo e menos prático. Aí, o que eles vão dizer assim, né, no caminho? Né, que muitas vezes os projetos de pesquisa, né, e aí acho que vários de nós talvez começaram um pouco assim,
antes das nossas pesquisas aí de mestrado, doutorado, etc., mas partir um pouco de uma avaliação, né, de programas ou das ações propriamente que a gente tem proximidade, e a partir de uma avaliação foi se construindo um projeto de pesquisa aí, e aí tecendo reflexões que vão um pouco mais para o campo conceitual, aí, de produzir uma teoria, né? E aí eles também vão dizer que, mesmo que a gente tenha uma confusão do que signifique avaliação, pesquisa, né? Que isso não pode ser uma desculpa para que a gente não avalie ou que a gente não pesquise os assuntos estudantis, e que muitas vezes a gente acaba indo um pouco para esse campo, falando assim, olha, não entendo direito, então acho melhor a gente não vai avaliar. E aí eles vão destacar, e aí acho que isso para a gente é bem familiar, né? Para a maioria das nossas instituições, elas estão super familiarizadas aí em fazer pesquisa. Talvez pesquisa sobre os assuntos estudantis ou temas aí que rodeiem a questão dos estudantes, nem tanto a depender da instituição, mas fazer pesquisa, acho que todas as nossas instituições elas têm um pouco isso. Então, eles destacam aí a ideia de tentar se aproximar dentro das nossas próprias instituições aí e buscar apoio aí para desenvolver pesquisa, né? E aí o que eles vão chamar a atenção é que para as avaliações, né, e não tanto para as pesquisas, é a nossa dificuldade aí de generalizar aos resultados, né? Então, às vezes a gente faz uma pesquisa, construiu ela com bastante rigor metodológico, contudo a gente não pode generalizar porque ela diz respeito a um contexto muito específico, e aí que eles vão reforçar a ideia de tentar buscar essas parcerias na instituição aí para desenvolver pesquisas, né? E aí eles vão sugerir, por exemplo, para começar, às vezes, com pequenos grupos de estudante, testando métodos quantitativos e qualitativos, que independente da abordagem, né, que não tem um problema ser um grupo focal com poucos estudantes, com uma abordagem qualitativa, que assim, para ter um rigor metodológico, mas é para se começar. E aí depois, na aprendizagem aí de várias metodologias, pode se escolhendo outros meios, né? E aí eles vão, como é que começa uma avaliação? E aí eles entram numa parte do capítulo que eles vão mais na orientação, né? Uma primeira é definir quem que é o público que a gente quer avaliar, ou quem que vai participar como colaborador dessa pesquisa, né? Se a gente vai analisar a aprendizagem dos estudantes ou a efetividade do programa. Eles chamam a atenção que, por serem coisas diferentes, às vezes não vai ser possível combinar no mesmo instrumento essas duas coisas, e destacam que às vezes essa confusão é muito comum, né? Querer avaliar a aprendizagem dos estudantes e a efetividade do programa, e aí eles vão sugerir, né, faz assim, vocês vão fazer julgamentos, né, sobre a eficiência ou vão pensar um pouco mais no impacto desse serviço, né, do impacto da ação, por exemplo. Então, ele sugere um pouco essas perguntas iniciais aí para pensar em começar uma avaliação. E aí tem as sugestões aí de tipos de avaliação em que pode ser feito, ou propostas de avaliação. Uma que eles vão chamar de avaliação para responsabilidade, assim, ela vai estar propriamente focada aí no sucesso e aprendizagem dos estudantes. E é isso, retomando, que vai depender um pouco do entendimento que a gente tem pelo sucesso e pela própria aprendizagem, mas que esse é um tipo de avaliação. O outro aqui, que é a avaliação para melhoria, ele talvez vai estar próximo da gente para avaliação da satisfação, e aí ele vai querer saber mais como que está funcionando o serviço, se está atendendo, se, por exemplo, tem lista de espera, não tem lista de espera, dependendo do tipo de ação. E outra possibilidade aí é a avaliação como ação transformadora, ou seja, é aquela avaliação com um propósito já de engajar os estudantes no próprio processo, se não forem os estudantes, forem os profissionais, mas uma avaliação que digamos assim, mobiliza após a própria avaliação. Eu vou dar uma passada rápida, depois eu coloco isso aqui lá no Google Classroom, porque senão vai dar meu horário e eu estou bem longe ainda. Então, mas eu vou colocar lá no Classroom, que são só esses 3 trechos, né? E aí eles vão chamar a atenção aí
elementos chaves para uma avaliação efetiva, né? Que o primeiro passo, basicamente, é pensar um pouco qual que é a missão e objetivos, e é isso tanto da instituição, por exemplo, da universidade, e do nosso serviço ou conjunto de serviços, por exemplo, da pró-reitoria ou algo parecido. E que, assim, na teoria tem que ter uma conexão entre a missão do serviço e a missão da instituição. Eles falam que tem que ter, então significa que isso também nem sempre acontece, mesmo na realidade deles. E às vezes esse vai ser o primeiro passo, assim, fazer essas coisas terem uma afinidade, né? O segundo passo, definir o objetivo da avaliação, né? Qual o escopo e objeto, e aí é basicamente o que é que eu quero saber com essa avaliação, se eu estou atendendo a demanda ou se não, se na verdade a demanda que eu atendo está tendo sucesso, ou seja, está conseguindo melhorar o desempenho acadêmico, está permanecendo mais. Então, assim, basicamente entender essa primeira pergunta, o que é que eu quero saber, ela vai acabar orientando a gente para as perguntas seguintes e, consequentemente, para a metodologia que eu vou escolher, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer um formulário de avaliação. A gente já está definindo a metodologia sem saber exatamente qual é a nossa pergunta. E aí, na ideia do passo a passo que eles vão sugerir, a ideia é que a gente pense o que é que eu quero saber, e aí, a partir do que eu quero saber, ver qual é a metodologia que se adequa de uma melhor maneira, né? E aí o terceiro passo vai ser pensar aí os métodos de avaliação. Então, a gente escolheu a metodologia, pode ser que ela combine mais de uma estratégia, então aquela coisa de eu vou fazer um formulário um pouco mais abrangente, em que eu vou ter um número de estudantes ou de profissionais maior para me responder, e depois, de repente, eu vou participar aí para um grupo focal para poder tentar entender algumas coisas que eu não vou dar conta num questionário. E aí eles vão dizer que é isso. O terceiro passo, ele vai seguir aí para a escolha dessa metodologia. E depois vai ter a análise desses resultados aí, e que ela também está conectada com a escolha dessa metodologia antes propriamente da avaliação, mas você tem um processo de análise, né? Então, uma análise mais estatística, fenomenológica, sociológica, histórico-crítico, e aí, na verdade, tem esse momento também de pensar como é que eu vou analisar esses resultados, né? Que aí entra no quarto passo. Mas o que eles vão chamar a atenção é que, muitas vezes, né, as avaliações, elas param no momento da coleta de dados. Então, isso falando lá da realidade norte-americana. E eu imagino que muitas vezes isso acontece com a gente. A gente debruça um grande esforço para conseguir entender qual que é o nosso objetivo, para construir perguntas que cheguem ao nosso objetivo, para elaborar um instrumento que tente dar conta disso, e depois que a gente tem os dados, a gente já está tão cansado que a gente não interpreta mais eles. E aí, consequentemente, ao não interpretar, a gente também não vai aí para o que seria a tomada de decisão, ou seja, usar esses resultados da avaliação para pensar em modificar alguma coisa, começar alguma coisa nova, interromper algum tipo de ação ou algum tipo de programa. Então, eles chamam a atenção que é isso, assim, infelizmente, muitas avaliações elas vão parar nesse processo. E aí, eles vão dar como exemplo, por exemplo, a interpretação, né? Então, assim, estudantes que participam de um programa de tutoria têm melhor desempenho. Então, eles conseguiram ali, por meio do instrumento, perceber que esses estudantes eles têm um melhor desempenho do que outros estudantes. E aí eles vão falar assim, olha, a princípio, só por isso, não dá para a gente dizer que um é causa e consequência, ou seja, ele participou da tutoria, logo ele tem um melhor desempenho acadêmico. Há uma série de variáveis que podem influenciar nisso, né? Por exemplo, os estudantes que procuraram a tutoria já são estudantes um pouco mais autorregulados ou predispostos à autorregulação, assim, da aprendizagem. Mas a interpretação desses resultados, ela pode contribuir aí para a gente, ela pode contribuir tanto para o desempenho acadêmico do estudante, mas pode contribuir aí para que a gente pense em outras possibilidades. Então, de repente, a questão não é o programa em si, e sim, talvez os que não participam
do programa. Então, é isso que eles vão chamar. Mas a interpretação, ela é muito trabalhosa, e é por isso que talvez, muitas vezes, eles parem por aí. E o quinto passo é o que eles vão chamar, que é o começar de novo. A partir da hora que você chegou aos seus resultados, interpretou os resultados, fez novas modificações e está trabalhando com um programa novo, um serviço novo, uma ação nova, começa novamente a etapa de avaliar para saber se isso está funcionando. E aí, eles vão falar assim, quais são as habilidades necessárias aí para fazer uma avaliação efetiva, né? E vão falar que tem habilidades técnicas e sociais, então, desde saber como fazer a pesquisa, por exemplo, criar um formulário, até saber como comunicar esse formulário com os estudantes. Então, tem uma questão técnica e tem uma questão social aí, que vai uma habilidade social muito mais para a comunicação, ou como fazer com que a instituição compre a ideia de que essa avaliação é importante, né? Vai falar um pouco do compromisso ético e confidencial, e aí com as pessoas que participam das pesquisas, né? Ou seja, acho que isso é bem comum para a gente, dado esse compromisso que a gente já tem na nossa atuação, mas talvez pela realidade norte-americana ser diferente, eles chamam muita atenção para essa questão da confidencialidade dos dados, né? Uma vez que, por vezes, vai dar para saber quem está respondendo, quem está participando da avaliação, entender um pouco o ciclo, né, da avaliação. Então, a partir da hora que eu escolhi uma pergunta, um método, entender mais ou menos como isso funciona dentro da metodologia que eu escolhi, então ter uma ideia um pouco maior do processo avaliativo como um todo, né? Tá aí a habilidade de comunicação um pouco mais destacada, e assim como a gente, muitos desses serviços também têm dificuldades aí institucionais de se fazer valer, de fazer com que a instituição entenda o quão importante é fazer a avaliação, assim como também tem as dificuldades, por exemplo, quando a ideia é avaliar os estudantes, fazer com que os próprios estudantes participem e contribuam com a avaliação. Vai falar um pouco das habilidades de escrita, né? Porque uma vez que a gente faz a avaliação, a gente vai ter que comunicar o processo e depois vai ter que transformar isso em algo por escrito, né? Tanto do ponto de vista acadêmico, isso vai virar um relatório, isso vai virar um artigo, vai virar uma tese, quanto a própria ideia de comunicação, né? De divulgar isso. E as habilidades de comunicação visual, que eles também destacam como bem importantes. Carlos, mais 10 minutinhos? Vai que vai dar. Tô indo. Tô contando aqui, fica tranquila, Aline. Habilidades com métodos de pesquisa, né? E aí, às vezes, pelas nossas áreas de formação, a gente não vai estar tão próximo de um método ou de outro método, assim. Então, por exemplo, eu posso ter mais facilidade com entrevistas e menos facilidade com as questões estatísticas. Então, acho que pensar em sanar esse problema também vai ser um pouco mais importante, né? A compreensão da cultura e do contexto institucional, ou seja, às vezes os meus resultados dentro da minha instituição podem ser muito parecidos com o resultado de uma outra instituição. Contudo, eu vou analisar esses resultados e interpretar esses resultados dentro da realidade da minha instituição. Isso talvez faça menos sentido para a gente, pelo menos quando a gente pensa no universo das universidades federais, mas aqui a gente também tem pessoas que participam das instituições estaduais, das instituições particulares, que tem as confessionais, as não confessionais. O modelo americano ele é um pouco até mais plural no sentido dessa possibilidade, mas é isso, é analisar os resultados dentro do nosso contexto, ou seja, o dado pelo dado, o resultado pelo resultado, podem ser parecidos, mas a maneira como a gente vai interpretar tem que ser feito dentro das nossas características, né? E aí, óbvio, reconhecer as políticas institucionais, então saber quem é que toma as decisões e quem é que pode influenciar nas decisões, assim como quem vai estar interessado nessa avaliação. Então, ter essa proximidade, ele é bem interessante. Aí eles estão sugerindo já num sentido pós-avaliação, né, quando eu já vou para a ideia de encaminhamentos, né, e evidentemente vão falar aí da ideia de formação continuada e capacitação. E aí eles vão chamar a atenção que muitas vezes essa formação continuada, pensando na avaliação, elas vão estar muito mais relacionadas a métodos de pesquisa.
talvez porque dentro do serviço somos muito variados em termos de profissão, assim como lá, viemos de áreas diferentes e talvez a gente precise se aproximar um pouco mais aí quando a gente está falando de métodos de pesquisa, né? E aí, falando um pouco tipos de avaliação, e aí o contexto aqui americano, né? A evasão nos Estados Unidos é um baita problema. No nosso caso também, em termos de Brasil, mas a maneira de enxergar a evasão talvez seja um pouco diferente. Assim, nos Estados Unidos, a associação com as questões econômicas, elas são diretas, né? Uma vez que a evasão significa menos mensalidade entrando, são menos recursos entrando. Então, eles tentam encarar a evasão, assim, talvez de uma maneira um pouco mais enfática, pelo menos que a gente nas universidades públicas. Assim, talvez nas privadas tenha um movimento parecido, não sei, assim, eu tenho a sensação de que não é o nosso caso, que na verdade as privadas, ao reconhecer a evasão, elas têm mais um movimento de inchar os primeiros anos, fazer turmas muito grandes, sabendo que do primeiro para o segundo ano vai acontecer a evasão e que a coisa vai se corrigir aí economicamente vai, mas não tenho muito conhecimento. Mas tem um outro dado que eles costumam usar muito também sobre a evasão, é de prejuízos sociais, assim, pensando no coletivo, porque tem a ideia de que uma vez essa pessoa formada, né, no nível superior, ela vai gerar mais recursos para o próprio país daqui a alguns anos. E uma vez que eu tenho uma evasão, eu vou ter um profissional menos qualificado daqui a uns anos e isso vai fazer a economia não girar tão bem. Então, assim como aqui, o problema, de maneira geral, de evasão se concentra no primeiro ano, e sabendo disso, eles entendem que os serviços estudantis, de maneira geral, né, quando eles vão se deparar, né, e pensar em enfrentar o problema da evasão, muitas vezes eles vão pensar aí em programas, ações variados, principalmente para esses estudantes de primeiro ano. Sejam aí os que vieram de formações de escolas, né, do high school, do ensino médio diferente, sejam os estudantes estrangeiros, sejam os estudantes de comunidades hispânicas ou afro-americanas, a ideia é que dê-se uma maior atenção para os estudantes de primeiro ano e no capítulo eles vão reforçar que de fato essa é a preocupação principal e essa deve ser a preocupação principal e que os serviços devem ser avaliados para saber o como eles colaboram com esse movimento no primeiro ano, né? E aí, em termos de títulos de avaliação, já caminhando um pouco para o final do capítulo, eles vão falar de avaliação de uso, né? Ou seja, de coletar dado, número, perfil dos estudantes, tipo, que usam cada tipo de serviço, por exemplo, quem está nas moradias, quem usa o restaurante, quem não usa, se tem serviço de saúde, quem que acessa, quem não acessa, o programa de tutoria, eles vão dizer que esse tipo de avaliação, por si só, ela é insuficiente, mas que ela é a mais comum, né? Então, assim, por ser a mais comum, ela deve continuar sendo feita para quem não começa. Essa talvez seja uma primeira forma de avaliação e que eles entendem que ela é super importante, ela só é insuficiente para avaliar o serviço como um todo, mas que é um bom começo, né? Aí tem a avaliação dos programas, e aí aqui a gente pode ler programas e serviços dado a nossa organização, que aí é pensar um pouco mais na efetividade, né, dos programas e desse serviço. E aí a gente precisa ter um pouco a clareza dos objetivos, seja o objetivo do programa, seja o objetivo dos serviços. E aí eles vão dar, por exemplo, pensar um programa de transição para os novos estudantes. Então, eu quero saber se esse programa, se esse serviço está, de fato, contribuindo com a permanência ou não. Esses estudantes que esse programa, esse serviço atendem, eles têm permanecido? Se sim, por quê? Se não, por quê? Então, a avaliação de programa. Tem a avaliação de necessidades, acho que também muitas vezes a gente trabalha um pouco isso, que é coletar dados sobre as necessidades dos estudantes. A mesma coisa, é uma avaliação que por si só também não fecha a ideia de avaliação, mas que contribui, porque a partir dela é possível se criar novos programas ou novos serviços ou extinguir serviços que talvez não estão sendo mais necessários, né? O da aprendizagem dos estudantes, né? Então, assim, o que é que os estudantes aprendem participando
de um programa ou de um serviço. Isso vai ter limitação, né? Às vezes o serviço ele vai ser mais específico, um serviço às vezes muito pontual de saúde, que o estudante ele vai numa consulta e aí não é bem um aprendizado. Então aqui talvez não vai funcionar para todos os tipos de programa ou de serviço, mas basicamente a ideia é que se entenda o que é que o estudante está aprendendo aí em termos de vivência. A avaliação de satisfação, que eu acho que é tranquilo para a gente, acho que a gente conhece, talvez seja um dos recursos mais utilizados, né? E aí eles vão chamar a atenção aí para a questão dos indicadores de performance, ou talvez para a gente traduzindo aí, desempenho acadêmico, né? Que na verdade são materiais que muitas vezes já existem, geralmente mais próximos da pró-reitoria de graduação ou pró-reitoria de pós-graduação, quando a gente também atende a pós-graduação. Então, são esses relatórios aí que já me vai dizer qual curso tem mais evasão, menos evasão, disciplina, turno, reprovação, se os cursos do noturno têm mais, menos evasão. Então, é pensar o cruzamento desses dados, que geralmente já existem, com a questão do serviço. Então, eu falo assim, pô, eu sei que estudantes do noturno eventualmente evadem mais. Talvez eu ainda não saiba a razão, mas eu sei que eles evadem mais. Então, isso significa que talvez eu tenha que ter horário noturno disponibilizando os serviços. Pode ser que seja essa a lógica, pode ser que não seja, mas assim, o que ele sugere é o cruzamento de dados, né? Aqui eu coloquei uma sugestão de bibliografia, foi um trabalho aí da Juliana, hoje ela é pró-reitora aqui na Unifesp de planejamento, mas ela ficou um bom tempo atuando na pró-reitoria de assuntos estudantis. E eles avaliaram aí um pouco a questão do desempenho acadêmico dos estudantes que são beneficiados pela assistência estudantil. E além de perceber que eles têm uma evasão menor do que outros estudantes que não participam dos programas de assistência estudantil, isso naquele mesmo perfil, corte, etc. e tal, eles também apresentaram um menor desempenho acadêmico. Basicamente, a conclusão deles é para dizer que ter os mecanismos de permanência estudantil, de fato, contribuem para a aprendizagem dos estudantes. E aí a gente está falando de um programa específico e tal, que talvez não seja possível de generalizar para todas as instituições, mas é um pouco naquela linha lá do começo do capítulo, assim, da gente produzir assim, alguns dados que talvez inspirem reflexões. A avaliação de clima, isso, até onde eu sei, não é muito comum assim na nossa realidade, mas nos Estados Unidos é bem comum, de tentar pensar um pouco o clima organizacional e o impacto disso aí na permanência e na aprendizagem dos estudantes, né? Aí eles vão falar de criar uma cultura de evidências, né, nos assuntos estudantis, que eles vão chamar dos 4 Cs, né, que é o compromisso, consistência, conexão e comunicação. Basicamente, o compromisso é uma decisão institucional, não só do serviço, ou seja, disponibilizar recursos e equipes e a possibilidade de se avaliar. A consistência é que essa avaliação ela tem que se dar de maneira longitudinal, ou seja, não é para a gente só fazer uma vez, ficar muito feliz com a avaliação, com a energia que a gente gastou, e depois não seguir com a avaliação, se ela for descontinuada, ela não tem os efeitos necessários, então por isso que eles sugerem, às vezes, começar com algo mais simples, mas fazer com que isso seja constante. Na questão da conexão, então, assim, mostrar o quanto o serviço ou o programa está conectado aí com os valores da instituição e o quanto os resultados combinam aí com esses valores e com essa missão, né? E o quanto isso pode também mexer com a motivação das equipes, né? E do ponto de vista da comunicação, eles vão chamar a atenção principalmente para a questão da transparência e da comunicação desses resultados, mesmo que esses resultados, eventualmente, eles porventura sejam negativos. Às vezes a gente vai avaliar e vai chegar à conclusão que determinado serviço ou determinado programa não está atingindo aquilo que a gente tinha como objetivo, mas ter transparência e comunicação em relação a isso. Vai falar um pouco para a gente, talvez, evitar jargões ou palavras muito técnicas, né? Isso principalmente quando for comunicar a avaliação com o público geral, para facilitar o entendimento e ser mais convidativo a parcerias. Assim, de maneira geral, é bem isso, né? E aí eles vão fechar aí nas conclusões deles, voltando para a ideia de uma mudança, né, de a gente mudar desse nós não temos tempo para fazer avaliação, que eu imagino que é uma realidade nossa, para que está aqui nos serviços, de fato, se a gente está na nossa realidade com vários atendimentos, quase sempre apagando incêndios
esse tempo ele é escasso, né? Mas eles, na verdade, vão sugerir que a gente mude a pergunta para como nós podemos criar e sustentar uma cultura de evidências. Isso não quer dizer que a gente já vá sair agora fazendo avaliação, né? Mas como que a gente pode pensar em construir isso, né? E aí o porquê, né? E aí aqui é uma tentativa de tradução, assim, né? Nossa profissão evoluiu, né, através da nossa paixão por educação e esforço em ajudar no sucesso acadêmico de todos e todas as estudantes. Então, avaliando e comunicando os resultados da avaliação, a gente pode demonstrar que a nossa paixão e que o nosso esforço tem valido a pena, né? Muitas vezes, o que eles querem dizer? Que a gente vai precisar desses dados e desses resultados para sustentar aí várias colocações e afirmações que talvez a gente vem fazendo. Bom, essa é a referência, depois eu coloco a apresentação lá, e esse tem os outros textos aí citados e tudo mais. Quase dentro do meu tempo ali. Obrigada, Carlos. Eu reforço, então, que vocês podem ir colocando os comentários, as perguntas ali no chat, que eu já estou compilando. E eu passo, então, imediatamente a palavra para a Michele. Michele? Oi. Pessoal, só vou pedir antecipadamente desculpas, talvez tenha barulho aqui por causa do movimento da praça, tá? Se incomodar, Aline, por favor, você me fala que eu peço para o pessoal aqui maneirar. Certo. Bom, tá certinho a apresentação, Aline, tá vendo? Sim, tudo certo. Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou continuar tentando falar um pouco mais sobre a realidade dos serviços no Brasil, né? Lembrando que os serviços aqui não têm uma tradição como nos Estados Unidos, na Europa, e até quando a gente pensa nos países aqui da América Latina, e que os serviços de apoio ao estudante de forma geral, né, mesmo pedagógico, psicológico, atualmente, eles estão bastante vinculados à assistência estudantil. Né? Então, a gente tem vários trabalhos mais recentes, pós-pinais, tratando da questão da avaliação das políticas de assistência estudantil e algumas vezes, poucas vezes, outros serviços que não os de auxílio material são contemplados nesses trabalhos, mas ainda a nossa literatura e os nossos trabalhos sobre o tema ainda são bem escassos. Os dados vêm, né, principalmente da minha tese de doutorado. O tema da avaliação não foi o tema central da tese, mas ele foi contemplado no questionário que eu apliquei para os profissionais que trabalham com serviços de apoio ao estudante, e a questão da avaliação também aparece nos trabalhos sobre assistência estudantil e serviços de apoio. Então, a gente tem já lá um relatório da AGU, acho que é da AGU, se eu não estiver enganada, sobre as políticas de assistência estudantil nas universidades federais. Esse levantamento foi feito entre os anos de 2015 e 2016, então já faz alguns anos, mas na época esse relatório indicou que mais de 50% das universidades não tinham um levantamento diagnóstico para definir quais seriam as áreas de atuação e como os recursos da assistência estudantil seriam aplicados. E 89%, quase 90% das universidades não realizavam a avaliação dos resultados do programa.
Então, já é um dado que chocava, né? Esse relatório foi enviado às instituições, então, de lá para cá, a gente teve muitas iniciativas em relação a esse dado, mas a gente percebe que ainda são iniciativas bem pontuais, muitas vezes feitas pelas instituições, né, para enviar esses dados e cumprir essa exigência. Isso aparece na literatura, né, quando a gente lê alguns trabalhos sobre assistência estudantil, né, no caso da tese, eu fiz uma revisão de literatura buscando identificar os trabalhos que tratavam da questão do apoio pedagógico, e nesses trabalhos, a maioria deles que focam nas ações da assistência estudantil, o tema da avaliação aparece como uma área frágil das políticas de assistência estudantil. No relatório do perfil discente, que foi realizado, da pesquisa de perfil discente, que foi realizada pelo FONAPRAS em 2018, eles reforçam também essa questão, né, que a gente ainda tem poucos estudos de avaliação da política de assistência estudantil, aqueles que a gente tem são pontuais, analisando, às vezes, as ações apenas de um campus, ou uma ação específica dentro da política institucional de assistência estudantil, então a gente não tem ainda uma vasta literatura sobre a política de forma geral, pensando na política nacional ou dos outros serviços que não sejam da dimensão material. Lembrando que o Brasil ele tem uma política de avaliação da qualidade da educação, né, inclusive garantida pela Constituição. O INEP e o MEC são os responsáveis por avaliar a qualidade da educação. E aí a gente tem vários instrumentos, né, que são utilizados pelo INEP e pelo MEC para avaliar a qualidade da educação de forma geral e da educação superior. Mas a gente tem, por exemplo, no instrumento dos sinais, que avalia os cursos de graduação, lá no indicador 1.12, né, não sei se vocês já abriram esse instrumento e deram uma olhada, tem a questão das ações de apoio ao discente. Mas ele avalia a existência ou não das ações que são elencadas lá. Então, aparecem várias ações, né, de monitoria, tutoria, apoio à aprendizagem, serviço psicopedagógico, alguma coisa assim, e ele vai pontuando de acordo com o que tem na universidade. Então, essa avaliação é da existência ou não, né? Ela não se refere à qualidade. E a gente tem as avaliações institucionais aí, né? A gente, em todas as instituições, tem a CPA, que faz aquele instrumento de autoavaliação institucional, mas a gente percebe que os serviços de apoio ao estudante não são contemplados de forma geral nesses instrumentos. Então, há algumas conclusões a partir do que a gente tem na literatura, né? Então, o Carlos fez essa apresentação, a gente ainda tem que buscar na literatura internacional algumas questões teóricas, mas a gente tem alguns autores, pesquisadores brasileiros que trabalham com avaliação, né, da qualidade ou avaliação na educação, e aí eles também podem contribuir com essa concepção que a gente tem. Não fiz barulho bebendo água. Então, a gente tem que as instituições privadas dão mais atenção à avaliação da qualidade, mas aí é bastante nesse sentido da qualidade percebida pelos consumidores, e bastante óbvio para a gente porque, né, partindo de como o consumidor percebe essa qualidade, determina-se o comprometimento, a lealdade, percepção de valor, satisfação, intenção de recompra,
comunicação boca a boca positiva, além de potencializar a lucratividade e reduzir custos da organização. Então, pensando numa relação aí de venda de serviço, né, ou do estudante como consumidor, as instituições privadas têm atualmente mais instrumentos de avaliação de percepção da qualidade, né? E a gente já pode, a partir da fala do Carlos, perceber que é uma forma de avaliar a universidade e os serviços diferente daquelas que ele falou. Por outro lado, né, autores americanos também, eles destacam que quando a gente pensa que o modelo universitário mundial se baseia de forma geral no modelo europeu, era de se pensar que a gente conseguisse generalizar uma concepção de qualidade, né, da universidade, ou de qualidade na oferta de uma educação de qualidade, mas isso não acontece. Não há um acordo sobre um modelo de qualidade no ensino superior, e isso impacta também na hora de se pensar como avaliar a universidade e as instituições de ensino superior de forma geral. Sobre os serviços especificamente, Fleming ele trabalha com a questão da avaliação do ensino superior nas instituições de ensino superior, e ele explica que quando a gente vai avaliar um serviço, esse serviço ele sempre tem uma componente central, né, que no caso da educação superior a gente pode pensar em ensino, pesquisa e extensão, e os serviços periféricos, que não são necessariamente aqueles que corresponde diretamente ao que o usuário está adquirindo, né? Se você pensar em consumidor, ou o que ele espera daquela instituição, quando a gente pensa na educação pública, né? Geralmente, e a gente vai ver bastante isso na fala dos estudantes e nas pesquisas, sobre como os estudantes pensam o apoio ao estudante, né? Eu já falei aqui com vocês uma vez, os estudantes não veem ainda esses serviços como um direito ou como uma responsabilidade da instituição. Então, quando eles chegam na universidade, o que eles esperam é o ensino, né? Estão muito focados nessa formação para o curso que eles escolheram. Pesquisa, né? Muitos deles, às vezes, já entram pensando em fazer uma iniciação científica ou ir para um mestrado, um doutorado, e a extensão ainda pouco conhecida. Mas, em geral, é esse núcleo que os alunos imaginam. Então, esses serviços, eles ainda não estão na perspectiva desses alunos que chegam ao ensino superior, né, que chegam às nossas universidades. No entanto, o autor fala que avaliar esse tipo de serviço, que não é essa componente central, às vezes é mais fácil, porque eles são mais tangíveis. Então, quando se pensa em avaliação de um serviço, esses serviços periféricos, eles são importantes para entender como esse serviço está sendo prestado de forma geral. Então, ele fala que uma avaliação, ela nunca pode ser somente da componente central. Então, quando a gente pensa eu acabei de citar a CPA, por exemplo, né, que não contempla os nossos serviços de apoio, essa já estaria em desacordo com essa ideia, né, de avaliar só a componente central desse serviço. Então, aqui só para dizer, as instituições privadas avaliam mais a percepção dos estudantes em relação ao serviço que eles oferecem. A gente não tem, o Carlos já tinha falado também, né, um consenso sobre qualidade no ensino superior, ou como ele falou, sobre o que é sucesso, né, do ponto de vista de estudantes, e a importância da gente avaliar os serviços que são oferecidos para os estudantes na universidade.
Então, essa variável de satisfação com os serviços de suporte, ela já aparecia nos primeiros trabalhos sobre desempenho acadêmico e permanência, né? Novamente, são trabalhos aí americanos, né? Mas é essa a importância da percepção que os estudantes têm ao serem acolhidos e atendidos por esses serviços, de quão bem suas necessidades acadêmicas são atendidas fora da sala de aula, né? E a gente sabe bastante até, né, que quando o aluno se sente acolhido e sente confiança de que as suas dificuldades serão atendidas, isso tem um impacto importante para a sua motivação, para a sua permanência no curso. Aqui, eu falei para vocês, né, da pesquisa do perfil discente, do Fonaprace. Então, é a citação que está lá no relatório. Nós temos pouquíssimos estudos sobre a avaliação dessas políticas de assistência estudantil, que no Brasil é a política que contempla aí os nossos serviços de apoio ao estudante, né, na maioria das universidades. Na minha pesquisa para o doutorado, a gente perguntou no questionário como as ações individuais e coletivas de apoio pedagógico eram avaliadas. E quem fazia essa avaliação, né? Se os estudantes avaliavam as ações, se os profissionais avaliavam as ações, se haviam avaliações institucionais. Ou melhor, se estavam contempladas essas questões na avaliação institucional. Então, esse é o quadro das respostas. Então, tentando relacionar lá um pouco com o que o Carlos falou, né? A avaliação é importante para você saber se o trabalho é efetivo, né? Eu troquei as palavras aqui. Mas a gente perguntou, então, para as profissionais. As atividades individuais, elas são avaliadas com base no desempenho dos estudantes? Então, a importância de avaliar o impacto desse acompanhamento que a gente faz com o estudante, né, fazendo um acompanhamento longitudinal, voltando depois aos dados desse estudante para ver se ele permaneceu, se o seu desempenho acadêmico melhorou, né, ou se as questões que levaram ele ao serviço foram resolvidas. Então, vem aí que tem um número bastante alto, né, quase 70% das respondentes disseram que não, que esse tipo de avaliação não é realizado, né, considerando aí o intervalo de confiança, esse índice pode chegar a quase 80%. Sobre as atividades coletivas, né? Mesmo essa avaliação que a gente sabe que é mais comum, que é com base na percepção dos estudantes participantes, então quando a gente realiza uma atividade, né, e aí ao final ou depois manda um formulário para o estudante avaliar se gostou, se atendeu às suas expectativas, quase 56% disseram também que não realizam esse tipo de avaliação. Então, seria o que o estudante pensa sobre a atividade que ele participou, qual foi sua satisfação com a atividade. Com base na procura pela atividade também, que seria mais ou menos essa ideia, né? Então, eu proponho uma atividade de acordo com a demanda, com a procura, ou com a participação, ou pela participação nessa atividade, né? Avaliar se é um tema que interessa para os estudantes. Então, só fazendo um destaque, essas perguntas foram separadas, né? Para ficar de forma didática no questionário, mas pensando que geralmente há um combinado de formas de avaliação, né? A gente não deveria, pelo menos idealmente, usar só uma forma de avaliar.
aqui que eu achei mais surpreendente, se a própria equipe avalia as ações que estão sendo realizadas, né, que são propostas e realizadas. E mais de 74% das profissionais disseram que não, né? Então, é bastante surpreendente pensar que, mesmo dentro da nossa equipe ou entre os profissionais, né, dentro aí de uma equipe multiprofissional, de um departamento, não há esse momento de avaliar se o que eu estou fazendo ou se o que nós estamos fazendo é pertinente, é viável, se foi positivo, se a gente precisa mudar. Pode ser um indicativo aqui também desse número tão alto, a ausência da equipe, né, de um trabalho em equipe. Então, se eu trabalho sozinha, eu não tenho nem esse momento. Mas também, mesmo que seja uma equipe, né, a gente tem a pró-reitoria, a gente tem outras instâncias e momentos de diálogo em que essa discussão poderia ser feita. Na CPA, né, acho que esse resultado aqui já era até esperado e conhecido, né? Quase 88% das respondentes, lembrando que são, nessa pergunta aqui foram 72 respostas válidas, são 51 universidades federais, né? 88% quase das instituições não contemplam a avaliação das ações de apoio pedagógico no seu instrumento da CPA. E aí aqui a gente tem um dado importante, porque a permanência, o compromisso com a permanência e com o suporte ao estudante, ela tem que ser um compromisso institucional, tem que estar previsto na missão institucional, e se esse aspecto, né, ou esse item não aparece na CPA, no instrumento da CPA, talvez isso seja um indicativo aí de um descompasso, né, entre o que a gente faz e o que está previsto na missão institucional, né? E aí, se há ou não procedimentos de avaliação de qualquer tipo, né? Talvez não houvesse esses que a gente perguntou. E quase 42% disse não haver nenhuma forma de avaliação das ações. E aí a gente fez um cálculo estatístico usando a moda, porque a gente perguntou se sim, não e às vezes, né? Se sempre era avaliada, nunca era avaliada ou às vezes era avaliada. E aí a gente transformou isso numa escala entre sim, né, de 0 a 2. 0 é sim, às vezes 1 e não 2, para calcular a moda. Então, a gente percebe que tem uma tendência de não adoção de avaliação pelos estudantes atendidos, né? O que significa, considerando todas as respostas, né? Não, às vezes, e sim, a gente percebe uma tendência estatística das instituições, dos serviços de apoio pedagógico, não adotarem nenhuma forma de avaliação das ações pelo próprio estudante, que seria essa ação mais comum de perguntar se o estudante gostou ou não. Quase 31% dos profissionais indicaram. Aqui é não, tá, pessoal? Escrevi errado. Ou melhor, não, tá certo. 31%, quase 31%, indicaram existir a avaliação do impacto das ações com base no desempenho posterior do estudante, né? Algum tipo de avaliação, então, algum acompanhamento. Esse número, ele ainda é um número significativo, porque a gente faz acompanhamento dos alunos que são assistidos, né, aí pelas bolsas do PNAES. Então, geralmente, esses alunos que precisam dessa contrapartida, eles precisam desse acompanhamento. Então, ele tem um desempenho inferior, ele é acompanhado para saber se melhorou por conta de manter ou não o auxílio.
e 42% das profissionais disseram não existir nenhuma avaliação das ações pelos próprios profissionais. E pensando aí no impacto desses dados que a gente tem das avaliações das ações, da qualidade das ações que a gente realiza ou do impacto das ações que a gente realiza, né? O Carlos já apresentou esse capítulo bastante importante do livro, né? Um dos que fala sobre a avaliação. Mas a gente deve pensar, por exemplo, como eu planejo políticas institucionais ou como eu planejo as ações que são realizadas nos serviços de apoio ao estudante, sem dados, né? Quando a gente para pensar um pouco mais sobre isso, é bastante incoerente, né? Mas a gente faz isso com muita frequência. A gente se baseia muito na nossa experiência prática, né, no dia a dia, o que os alunos trazem. Então, não é uma forma sistematizada de avaliar as ações, é uma percepção que pode ser bastante subjetiva. Então, depende das experiências que eu tive. Talvez um outro profissional, né, tivesse uma percepção diferente. Então, é importante a realização de uma avaliação planejada, sistematizada e qualificada para o planejamento dessas políticas. A importância da gente ter esses dados coletados e analisados de forma qualificada para levar para as instâncias deliberativas. Então, durante o trabalho, a análise estatística das respostas das profissionais, a gente identificou que a participação em instâncias decisórias sobre permanência e apoio ao estudante é a variável que tem maior impacto para a atuação profissional no apoio pedagógico. Então, eu me sinto mais segura, eu sinto menos dúvidas em relação à prática, eu ofereço mais tipos de ações de apoio, quanto mais eu participo de instâncias decisórias. A participação nessas instâncias decisórias, ela está muito relacionada a essas informações que eu trago sobre as políticas de assistência estudantil e permanência, sobre o impacto e a importância das ações de apoio ao estudante. Prestação de contas à sociedade, a gente não pode esquecer que a gente tem esse papel social, né, e que é importante que a gente sempre deixe muito transparente essas informações. O Carlos já falou um pouco da diferença, né, dessa avaliação para o serviço, para a fundamentação da atuação e também para a pesquisa, né? Muitas de nós aqui fomos procurar fundamentação para a prática, por exemplo, nas nossas pesquisas de pós-graduação, mas esses dados, eles fundamentam a nossa atuação e podem também servir para pesquisa. A questão da valorização institucional, que eu acho que está bastante relacionada lá com a participação nas instâncias decisórias, né? A gente precisa demonstrar a necessidade e a importância dessas ações que são desenvolvidas para os estudantes. E tudo isso, para fazer isso, a gente precisa dessas informações e desses dados. Aqui foi a análise qualitativa das respostas abertas do questionário. E aí a gente percebe aqui que quando selecionados, né, os desafios que aparecem nas respostas, a avaliação aparece quase aqui no final, né? Ela aparece ali 5 ocorrências em todas as respostas. Mas se a gente olha aqui para o que está lá no começo, fundamentação, valorização institucional, a gente sabe da importância que a gente tem, da importância de ter dados
advindos da avaliação para essas questões, fundamentação, formação, a valorização institucional, né, objetivos claros para atuação, articulação, até contratação de mais profissionais, né, como eu justifico a contratação, ou como eu solicito, como eu divulgo isso para a sociedade, para justificar essa contratação, enfim, todos os anteriores aí, eu acredito que estão relacionados à coleta e análise de dados de avaliação. O movimento aqui é grande, né, gente? Faz bastante barulho. E aí, para terminar, eu gostaria de fazer essas considerações sobre esses 4 pontos, né, principalmente da importância para o planejamento. A gente precisa desses dados para redirecionar, para mudar nossas práticas, se for necessário, né? Às vezes o que a gente assume como necessário já deixou de ser necessário e a gente não percebe isso só de forma subjetiva, sem dados concretos sobre o que está acontecendo na universidade. A importância da gente buscar a legitimação da nossa atuação, dos serviços, da assistência estudantil, com base nesses dados. Aqui eu reconheço a dificuldade de atingir esses objetivos de avaliação sem uma equipe preparada para isso, né? Quando eu penso, por exemplo, em instrumentos de avaliação, eu preciso, na hora de elaborar esse instrumento, ter uma assessoria adequada, né? Qual que é o meu objetivo? O que eu preciso fazer? Como que eu elaboro esse instrumento? Ou eu preciso de um sistema adequado para fazer esse acompanhamento do impacto para o estudante? Eu preciso de planejamento com uma equipe que entenda, né, de como fazer isso. Eu preciso de formação oferecida talvez pela própria instituição. Eu preciso de equipe para fazer a coleta e, como o Carlos disse, eu preciso ter perna, ter fôlego para fazer a análise desses dados de forma sistemática, né? Então, eu preciso, dentro dos serviços ou dentro das pró-reitorias, ter essas informações, né, de forma contínua, talvez semestralmente, anualmente, mas muitas vezes a gente não tem uma equipe suficiente para fazer isso ou preparada para fazer isso. E eu considero fortemente que essas informações, esses dados, fazer uma análise qualitativa e quantitativa dessas informações é imprescindível para a gente participar mais nas decisões institucionais, legitimar a nossa atuação e os nossos serviços, e resolver muitas daquelas questões que a gente vem se debatendo há muito tempo, né? Pessoal, é isso. Obrigada, Aline. Acho que eu corri, não passei do tempo. Obrigada, Michele. Obrigada, Carlos. Sobrou ainda um bom tempinho aí para a gente fazer essa discussão. Não tem como não ouvi-los e não pensar, primeiro, né, que nós, quando o Carlos trouxe ali a questão da falta de bibliografia e a Michele confirmou, não tem como a gente não pensar assim, a gente escreve e pesquisa pouco sobre o nosso trabalho, né? Porque a gente tem que buscar referências externas, né? Tem pouca produção sobre os serviços, né? Aqui. Então, primeira coisa, primeiro ponto, né? Precisamos escrever mais, precisamos pesquisar mais e publicizar, né? Estes achados aí. E também do tema de ambos, né? Não tem como não pensar na cultura de avaliação. Isso, os americanos
eles nascem, né, vem no DNA deles essa cultura de avaliação, né? Para tudo eles têm uma avaliação, né, ali, critérios bem estabelecidos e análise de variáveis, e a gente não tem essa cultura de avaliação, nos falta essa cultura de avaliação. Eu não digo só nos serviços, de um modo geral, né? Em tudo a gente avalia pouco ou avalia aquilo que é ofertado. E daí eu penso, né, com relação a essas duas questões, e daí depois eu já vou também abrir para o pessoal poder fazer essas discussões, se essa falta de avaliação não tem a ver também, além da falta, da não cultura de avaliar, né, nossa, se também não vem em função de ser um serviço. Então, se eu tenho que ofertar, não precisa eu avaliar, eu tenho que ofertar, né? Aquilo ali tem que ser ofertado, então precisa avaliar, né? Não sei se também não fica nesse aí nesse, né, vamos dizer assim, né, nessa construção assim de que é um serviço, precisa ser ofertado, mas daí será que eu preciso avaliar se ele é obrigatório a oferta? Então, né, não sei, eu fiquei pensando nessas questões. A gente pode fazer um bloco depois, né, de perguntas, mas como eu já comecei, o Carlos já levantou a mão, e a Michelle. Eu nem ia responder a sua, mas vou responder a sua, Aline. Eu acho que, pelo menos, dentro dessa literatura norte-americana, quando eles falam que os profissionais precisam ter aí as competências para avaliar, mas eles também não necessariamente estão associando que é o profissional do próprio serviço que vai avaliar a própria atividade. Na verdade, quando a gente vai pensar de uma maneira mais ampla na ideia de avaliação, eu até acho que seria mais interessante se alguém que não é do próprio serviço. Talvez, na realidade americana, eles tenham menos problemas com escassez de profissionais de maneira geral nas instituições, não só nos assuntos estudantis. Mas eu acho que para as nossas atividades seria muito bom ter uma política institucional de avaliação. E aí a gente tem, né, as CPAs já foram citadas, acontece que a gente talvez não tenha alguns critérios. Então, eu acho que valeria muito mais um esforço nosso institucional de incluir nas CPAs alguns critérios aí para os serviços do que criar avaliações nossas dos próprios serviços. Eu pensando um pouco nisso. O que é diferente da gente avaliar alguma ação pontual da nossa atividade, né? E aí eu vou dar um exemplo que acho que é o que eu ia comentar conforme a Michelle estava apresentando. Fui pegar os estudantes que participaram de um curso de apoio à aprendizagem na virada do semestre passado para o segundo semestre, né? A gente ainda está com aquele... esses semestres ainda eram aqueles... não tinha nota, era assim, foi ou não foi, né? Esse era o critério assim, de aprovação. E aí foi um curso que foi pensado para os ingressantes, um curso de férias do primeiro para o segundo semestre, para apoiar os ingressantes, pensando, por exemplo, em tudo que a literatura diz da dificuldade dos ingressantes. Fui analisar lá os resultados e o que é que eu me deparei? Que os ingressantes que entraram no curso, eles já tinham 100% de aprovação nas disciplinas antes do curso, ou seja, no primeiro semestre. Independente do curso, né? Eles são variados, alguns 4, outros 5, outros 10 disciplinas, mas todos os ingressantes, todos, sem exceção, já tinham sido aprovados em 100%, estavam lá com o critério cumprido, que foi o que a Unifesp adotou. E o que aconteceu no semestre posterior ao curso? Eles mantiveram, independente da quantidade de disciplina, eles foram aprovados em 100%. Qual a conclusão que eu cheguei? Que os estudantes que procuraram esse curso, provavelmente eles já são os mais autorregulados. Ou seja, eu posso dizer que o curso foi bom, porque no formulário de avaliação do curso eles elogiaram muito, mas eu não atingi o público que talvez eu tinha imaginado o curso. Por outro lado, a gente recebeu veteranos no curso. Tinham vagas disponíveis, os veteranos participaram. E o que é que eu percebi? Que os veteranos, o fenômeno foi o inverso. Eles estavam mal no semestre anterior o curso e pioraram depois do curso. E aí eu também não posso dizer que foi o curso que contribuiu para eles piorarem, assim como eu não posso dizer se foi o curso que melhorou, eu não posso dizer.
Mas acho que um dado interessante é que a simples inscrição de veteranos nesses tipos de ações, tipo cursos de apoio à aprendizagem, oficinas, é um pedido de ajuda. Então, talvez a inscrição diga mais do que o curso propriamente dito. Então, mas é isso, né? A gente também treinar um pouco o olhar aí para avaliar um pouco esses dados. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei frustrado, porque eu pensei assim, putz, os ingressantes que eu queria ter trabalhado, eles nem chegaram no curso. Então, é um pouco isso, passar para a Michelle. Aline, eu acho que, não sei, talvez isso que você falou, mas eu acho que está muito relacionado à nossa falta de cultura, falta de formação, de ferramentas de avaliação e também a nossa concepção ainda de que o que eu estou fazendo é um plus, é um benefício que eu estou dando para os alunos. Então, eu não preciso me preocupar em avaliar se o que eu estou fazendo é bom ou não, porque é quase uma ajuda, né? Assim, aquela questão que eu falei dos estudantes ainda não assumirem essas ações como um direito, ela também persiste em muitas das nossas instituições, né? Então, assim, se der, a gente faz. Por exemplo, eu já via, sei lá, alguns relatos de pessoas dizendo: olha, eu trabalhava com os estudantes, mas aí precisou de uma pedagoga, não sei aonde, eles me tiraram do atendimento ao estudante para fazer uma outra coisa. Então, isso diz muito sobre como a gente vê nas instituições a importância do apoio ao estudante. Não, verdade. Uma outra coisa ali, né, que vocês haviam comentado das privadas, acho, não lembro se foi agora o Carlos ou a Michelle, né, de que as privadas avaliam mais, né, e essa questão das universidades públicas, eu acho que é também um pouco a questão do próprio financiamento, né, por mais que a gente saiba que o nosso dinheiro, ele deve ser muito mais a prestação de contas, né, das universidades públicas, ela tem que ser maior, porque o dinheiro é público, mas parece que entra assim num saco sem fundo de tá, né, vai tocando e não precisa. E as privadas, por sua vez, que vivem, né, da mensalidade do aluno, que precisa, a presença do aluno e tudo mais, me parece que também tem isso, né? Então, se eu não tenho aluno, né, eu não tenho o dinheiro e o recurso para manter a estrutura. Então, eu preciso muito mais estar sempre avaliando este meu serviço, seja aula, seja serviço prestado, seja qualquer coisa, eu preciso estar muito mais avaliando e percebendo o que eu tenho que melhorar, porque eu preciso manter esse sujeito do que propriamente as federais, que parece que, né, a gente sabe que tem toda aí uma questão de verbas públicas, de um serviço público, mas parece que fica meio assim perdido isso, né? Diferente das privadas. Michele. Sem dúvida, Aline, mas a gente tem que fazer essa reflexão aí sobre o tipo de avaliação que é feito, né? Então, muito baseado nessa relação mercadológica de não perder aquele consumidor que está pagando, né? Eu não sei até que ponto é uma avaliação também assim do impacto, se o aluno realmente aprendeu, do que ele aprendeu naquela ação, mas, de fato, a gente tem poucos mecanismos de avaliação e talvez, sim, isso que você falou, não tinha pensado, mas eu acho que faz muito sentido também da nossa relação com o dinheiro público, com o que é público, né? E com o que a gente está fazendo com esse dinheiro, né? A própria sociedade cobra pouco da gente, né? Por que eu estou aqui na instituição recebendo um salário, né, que
para os nossos padrões, infelizmente, é um salário maior do que a maioria da população recebe. E o que eu estou retornando para a sociedade, né? É aquilo que o Carlos falou sobre as perguntas lá que os autores colocam no início do capítulo. Se eu não estivesse aqui, se o meu cargo fosse extinto, se eu fosse demitida, isso faria falta socialmente, né, para esses alunos que estão aqui, né? Teria algum impacto negativo para a questão de permanência, se ninguém viesse fazer essa atividade aqui na Pró-Reitoria? Então, eu acho que sim, tem várias coisas, né? Mas sabe o que eu lembro? Que o Leonardo, quando ele veio falar para a gente dos dados, ele falou que a gente também não pode assumir essa responsabilidade sozinhos, né? Não tem, é o que o Carlos falou, não significa que eu que tenho que avaliar, né? Tinha que ter. Por que a gente não tem estatísticos nas nossas Se eu vou pró-reitorias? avaliar o meu trabalho, eu tenho já uma predisposição a avaliar bem, porque eu tenho a minha percepção de que minhas oficinas são muito boas, e aí eu já vou enviesado para a avaliação. E porque ele é homem. Sabia? Os homens, eles têm uma percepção melhor da qualidade daquilo que eles fazem e também confiança, uma confiança maior de que o que eles fazem é bom. Olha que em várias pesquisas, na minha pesquisa apareceu, mas esse é um dado que aparece em muitas pesquisas. Enfim, então eu também penso por esse lado, Aline. A gente precisa de uma equipe. A gente sabe, né? Estatística para a gente é difícil. Planejar um questionário, às vezes quem trabalhou com questionário aí na pesquisa, às vezes a gente planeja um questionário, um formulário que a gente acha que está lindo. E aí vem um estatístico e fala, não, isso não vai dar a resposta que você quer, não é assim que faz. Então, a gente também precisa dessa qualificação. Carlos, eu coloquei algumas perguntas ali, né, para a gente mobilizar o pessoal aqui para a gente conversar, para não ficar só um tete a tete, né, mas para o pessoal também pensar, se vocês já haviam pensado, né, sobre essas questões de avaliação, pessoal, né, o assunto de hoje suscitou aí alguma reflexão importante com relação até ao próprio trabalho desenvolvido, alguém aqui faz a avaliação dos seus serviços, né, seria importante a gente também estar contemplando aí esses relatos. Carlos. Pensando um pouco no que a Michelle falou, acho que um bom caminho, na verdade vou repetir, né, é a questão das comissões próprias de avaliação, assim, para talvez que alguém da pró-reitoria ou de algum serviço específico consiga participar dessas comissões. Geralmente demora um tempo, né, até se ter um instrumento para avaliar anualmente, etc. E pensar mais, quando a gente está falando na avaliação dos serviços, a gente está falando de uma coisa mais geral e não a avaliação de um profissional específico, assim, porque eu acho que uma outra coisa que contribui muito para a nossa dificuldade, para além da parte talvez metodológica, operacional, por falta de pessoas mesmo, é o nosso medo de avaliação, né? Os nossos estudantes têm medo de avaliação. E a gente é estudante ainda. E, assim, é isso. A gente também tem medo dessa avaliação, sobretudo se a gente caminha um pouco para essa ideia de que eu vou ser avaliado, o Carlos, e não o serviço onde eu estou atuando. E eu acho que isso, na realidade norte-americana, é um pouco diferente. Assim, uma coisa que eu acho bem interessante lá e que, assim, beira o surreal para a nossa realidade, mas, por exemplo, tem uma série de instituições lá que tem, por exemplo, alguém como um pedagogo ou alguma coisa parecida, que assistem à aula do professor e depois ajudam esse professor dando feedback. E aí, evidentemente, que no feedback vai apontar coisas que não estão legais, no sentido do professor, de repente, aperfeiçoar a didática. E, de maneira geral, são serviços que fazem isso, né? Então, vai ter um profissional na sala de aula, ou seja, fazendo uma avaliação mais qualitativa do que de quantidade de conteúdo que o professor de estatística ensinou eventualmente, e depois vai dar um feedback, e a partir do feedback vai construindo aí uma nova relação didática, assim. Isso beira o surreal, assim. Quem de nós aqui
toparia ter um colega assistindo sua própria aula, oficina, e alguém que ia dizer, olha, acho que sua oficina não tem sentido, sua ação não tem sentido, isso que você chama de atendimento ao estudante não faz sentido. Quem de nós toparia ter uma conversa franca, né? Então, acho que são vários desafios, assim, talvez caminhar para CPAs seja uma possibilidade para não criar uma coisa nova que dá mais trabalho, mas de aproveitar um pouco do que já tem. Certo. Lígia e depois a Michele. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer muito. Eu acabei de entrar na CPA, aqui do lugar onde eu trabalho, que é a UFABC. Então, está me ajudando bastante a pensar. A gente, acho que deve fazer um mês, e a primeira coisa que a gente está fazendo lá é trabalhar o plano de ação, que é o que a gente vai fazer nos próximos 3 anos, né? E, enfim, o pessoal da gestão anterior reivindica muito o plano que eles tinham desenvolvido e tal, né? Que aqui não sei como é em todo lugar, mas aqui é tipo o Senado, assim, troca 1/3 depois 2/3, né? Dos membros para não perder o que foi feito, que eu acho bom, assim. Mas, na verdade, o plano de ação que veio para nós é um plano de ação que podia estar em 2000 ou 2040, assim. Você podia continuar aplicando aquele plano. Ele não tinha nada de concreto, assim, né? Então, por exemplo, uma questão que eu acho essencial, que são as políticas de permanência e tal, para graduação, não estava lá, e a gente está tentando colocar, mas eu não tenho muita experiência com avaliação, então essa aula de hoje foi muito boa e eu agradeço aí se alguém puder me passar materiais complementares, referências e tal, em relação a isso, porque também é uma crítica que eu já ouvi a CPA, tipo, a CPA ela só serve para fazer avaliação do MEC, para fornecer documento, né? Tipo um cartório, alguma coisa assim. Em relação às avaliações, assim, a gente faz algumas também no meu setor, várias vezes, inclusive sobre os serviços as ações para os ingressantes, que é algo com que eu gosto bastante de trabalhar. Eu cheguei, às vezes, às conclusões que o Carlos mencionou já algumas vezes, tipo, os melhores, né, os alunos que já têm mais habilidades são os que vão fazer as ações que a gente propõe, que não são ações obrigatórias, que não são ações no horário da aula, né, que não são ações curriculares, que vai dar só um certificadinho. Já são os alunos mais dispostos, com melhores condições de tempo, com melhor bagagem, mais autorregulados e tal. E aí eles vão continuar indo bem, né, mas a gente pode pelo menos concluir que a gente não piorou muito a vida deles, né, nesse sentido. Só que são ações que a gente faz meio espontaneamente, ou quando a gente quer, tipo assim, vamos fazer uma avaliação para mostrar que a gente precisa ampliar esse programa, sabe? Alguma coisa assim. Ou talvez nos nossos relatórios anuais que a gente faz, e é meio que uma coisa de terapia de equipe, assim, para a gente ver o que a gente fez no ano, porque não temos muita expectativa de que vão ler. Mas é isso, eu gostei bastante aí das explicações, das referências, já baixei bastante referências aqui que foram indicadas. Obrigada. Michele? Eu acho que depois da Michele, não sei, né? A gente já está aí com 5 minutos, né, para a gente chegar no nosso teto. Eu acho que eu passo daí para o Carlos para fazer as considerações finais, repasso para. Ou a Michele agora já fala e já faz as suas considerações finais. Depois eu passo para o Carlos, tá bom? Sim. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Essa é a última participação aqui no curso, né, fazendo a aula, mas queria agradecer bastante eu acho que a gente foi um grupo bastante engajado aqui no curso e a gente vai terminar agora essas últimas atividades, acho que foi bastante positivo, né? Nós vamos fazer a avaliação do curso também, então eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Carlos pela parceria e pela condução aí do curso, e avisar que meu filho está na escola me esperando, então eu preciso sair correndo. Tá bom, gente? Um abraço, até semana que vem. Tá bom, obrigada, Michele. Carlos. Bom, vou fazer o encerramento então. Queria agradecer a Aline aí, conduzindo, controlando o meu tempo, que é essencial, porque senão eu fico falando muito. Acho que esse tema da avaliação, ele é mais novo do que a própria discussão sobre os serviços como um todo, então eu acho que a gente tem
quase nada de acúmulo, sabe? Então, até tentei procurar, a Michelle também, alguns instrumentos para que a gente pudesse até compartilhar, sabe? E ver, falar assim, olha, tal lugar ou tal serviço tentou uma avaliação de tal tipo e, assim, não aconteceu, né? O que a gente tem em alguns artigos, trabalhos acadêmicos, são avaliações disso, de ações, de cursos, de programas de tutoria, mentoria, isso a gente tem, não muito, mas tem um pouco. Acho que quando a gente vai para essa dimensão mais da avaliação dos serviços, a gente está no momento de criar. Então, acho que aproveitar a parceria aqui para a gente, quem está na CPA, quem não está na CPA, a gente pensando mesmo na formulação, na criação desses instrumentos, porque é um baita desafio, né? Acho que os serviços como um todo, a gente está ainda nesse processo de emergência, assim, talvez quase se consolidando. E a avaliação, ela vai ficar para o final, né, na lógica das nossas políticas públicas. A gente vai resolvendo os problemas, assim, a gente mal tem as nossas políticas públicas. Então, assim, a gente vai falar, é quase que insano querer avaliar algo que ainda está num processo de construção, mas eu acho que a ideia é a gente ir fazendo isso junto, assim. E só para fechar, a última, Lígia, acho que desde quando eu estava lá na Federal da ABC com vocês e você contou um pouco do programa lá de tutoria, né, desse perfil dos estudantes, essa coisa desses estudantes mais engajados participarem das atividades já ficava um pouco na minha cabeça. Então, estou só te dizendo que, na verdade, acho que eu pensei um pouco isso mais com você e não você comigo. Mas é isso. E semana que vem o tema também que a gente quase não tem ainda reflexões a respeito, mas pensar um pouco a terceirização aí nos serviços, na assistência estudantil, né? Se a Aline quiser comentar mais também fica à vontade, mas é isso, a gente vai esbarrar em outro assunto relativamente novo e com nada de material com esse tipo de reflexão. Verdade, é bem, eu acho que isso é o que tu pontuaste com relação à avaliação, né, realmente é pertinente, porque a gente mal está dando conta ainda de implementar serviços, né? E imagina avaliar esses serviços, é bem isso, bem muito recente. Mas eu acho que fica a dica aqui, né, de que a gente possa, então, primeiro escrever mais e pesquisar mais sobre os serviços, começar, né, implementar aí avaliações, que tanto o Carlos quanto a Michelle trouxeram aí muitos elementos, né, da importância da avaliação, né? E então, agradecer a presença de todos aí e até então quarta-feira que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário. E até lá então, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. Tchau, tchau.